Nós vamos dar início hoje ao nosso estudo do cânon do Novo Testamento. E nós vamos começar o estudo com os 4 evangelhos. E é interessante nós observarmos algumas coisas acerca dos evangelhos. Os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são muito parecidos, eles têm textos paralelos. Por isso eles são chamados de evangelhos sinóticos, ou seja, semelhantes. Já o 4º evangelho, que é o Evangelho de João, ele tem uma abordagem um pouco diferente dos demais acerca de Jesus, porque ele vai apresentar Jesus como Deus, como o Deus Filho. Nós vamos ver isso com maior precisão quando estivermos analisando os 4 evangelhos separadamente, certo? Mas nós vamos ter a partir de agora uma panorâmica de todos os livros do Novo Testamento. Bom, os 4 evangelhos, cada um, ele enfatiza um aspecto particular da pessoa de Jesus. O Evangelho de Mateus vai apresentar Jesus como Messias, o rei de Israel. Ele foi escrito especialmente para os judeus. Como acontece também com os outros evangelhos, no livro de Mateus não consta o nome do autor, o que torna difícil, apontar quem efetivamente é o autor. Porém, a tradição cristã o atribuiu a Mateus, que também é chamado de Levi. Mateus era um dos 12 apóstolos de Jesus. Provavelmente o Evangelho de Mateus teve como destinatário a igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia foi uma igreja muito próspera no primeiro século, uma igreja que cresceu muito. Ela provavelmente foi pastoreada por um bom tempo por Barnabé. E Barnabé, na medida em que a igreja começou a crescer, e era uma igreja ministerial. Nessa igreja havia um bom número de apóstolos, de profetas e mestres, além de pastores. E Barnabé, então, convidou Paulo para ajudá-lo no pastoreamento desta igreja. Provavelmente Paulo exerceu ali o seu ministério de mestre, de ensinador da palavra de Deus, E foi a partir da igreja de Antioquia que Paulo e Barnabé receberam o chamado apostólico, conforme o capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Então, a igreja de Antioquia era uma igreja muito forte, uma igreja que cresceu muito, então Mateus envia essa carta para a igreja de Antioquia. Essa congregação, conforme Atos capítulo 15, você pode até ir lá e conferir, era uma congregação formada por judeus e gentios. Alguns detalhes do próprio Evangelho de Mateus demonstram que havia muitos judeus entre os seus destinatários originais. Primeiro, o Evangelho de Mateus enfatiza as promessas feitas no Antigo Testamento sobre a vinda do Messias. Então sempre vai haver de alguma forma, Mateus vai estar sempre se reportando ao Antigo Testamento para dar ênfase às promessas que foram feitas acerca da vinda do Messias para o povo de Israel. A genealogia de Jesus é apresentada recuando até Abraão, o que torna o texto bem judaico, Ele vai lá no início da formação do povo judeu, na genealogia de Jesus. A expressão Jesus, filho de Davi, aparece repetidamente no Evangelho de Mateus. A utilização do termo reino dos céus, ao invés de reino de Deus, também é uma característica predominante no Evangelho de Mateus. A data que o Evangelho de Mateus foi escrito é incerta, mas é muito provável que seja entre os anos 60 depois de Cristo e 70 depois de Cristo, anos 60 e 70. O propósito e tema do Evangelho de Mateus é apresentar Jesus como Messias, o Filho de Deus.
Ele é descrito no primeiro evangelho como sendo o cumprimento das profecias anunciadas pelos profetas do Antigo Testamento. Algumas curiosidades importantes sobre o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus tem algumas curiosidades, algumas particularidades, né? E é interessante nós sabermos ou observarmos cada uma dessas curiosidades. Primeira delas, dentre os evangelhos, o Evangelho de Mateus é o que possui mais estilo judaico. Então ele é bem judeu, né? Na sua forma de abordar a história de Jesus. Segundo, era o evangelho mais utilizado pela igreja primitiva, principalmente nos discipulados. Bom, se nós vamos partir então dessa curiosidade do evangelho de Mateus, nós podemos então entender que é um bom texto para nós usarmos no discipulado, principalmente os novos convertidos, para que eles tenham um conhecimento a respeito da vida de Jesus. E é interessante que nós, atualmente, gostamos muito de introduzir os novos convertidos. Eu falo por mim mesmo, eu gosto de introduzir os novos convertidos na leitura do Evangelho de João. Talvez por sermos uma igreja gentílica, né? Como os primeiros cristãos, na maioria, eram judeus, então era interessante que eles tivessem o primeiro contato com Jesus através de uma abordagem que apresentava Jesus como Messias de Israel. Já para nós, que não somos judeus, nós entendemos que é interessante que as pessoas, né, que se convertem ao cristianismo conheçam Jesus como o Deus Filho, né, como Deus, a segunda pessoa da Trindade. Então é interessante observarmos esta curiosidade. É o Evangelho também que mais cita a frase para que se cumprisse o que fora dito. E parece que Mateus ele gosta de afirmar a sua abordagem, né, da pessoa de Jesus, da história de Jesus, tomando realmente por base aquilo que já tinha sido declarado, escrito, afirmado no Antigo Testamento. A palavra do reino é encontrada 56 vezes no Evangelho de Mateus. A expressão reino dos céus só é encontrada nesse Evangelho. Então, poderíamos dizer que o Evangelho de Mateus é o Evangelho do reino. Ele enfatiza de uma maneira muito significativa a questão do reino dos céus. Também é o Evangelho que mais apresentou Jesus como o rei dos judeus. E, por último, os 5 sermões principais encontrados no Evangelho de Mateus, o Sermão do Monte, as instruções aos 12, as parábolas do reino, a comunidade cristã, que trata do caráter dos verdadeiros seguidores do Senhor, e o sermão escatológico de Jesus, contém os textos mais completos entre os evangelhos sobre o ensino de Jesus. Ok? Então, essa também é uma particularidade super importante do Evangelho de Mateus. É um evangelho que traz muitos ensinamentos de Jesus. E, concluindo aqui a questão do Evangelho de Mateus, embora tenha sido originalmente escrito para a igreja em Antioquia, que era uma igreja constituída de judeus e gentios, claramente o objetivo de Mateus não era apenas ficar restrito àquela congregação, mas ele desejava que o seu evangelho fosse propagado também entre os seguidores de Cristo ao longo dos tempos. E nós louvamos a Deus porque este evangelho tão precioso, essa abordagem tão extraordinária a respeito de Jesus, chegou até nós no cânon do Novo Testamento. Bom, agora vamos falar do Evangelho de Marcos. Marcos apresenta Jesus como conquistador e servo. Ele foi escrito para os romanos, então é um evangelho gentílico, diferentemente do Evangelho de Mateus. Marcos, que também é chamado de João Marcos, é o autor deste livro.
Apesar de Marcos não estar entre os discípulos originais de Jesus, ele foi convertido posteriormente e tornou-se assistente do apóstolo Pedro. Ele era o secretário de Pedro, né? E pode ter escrito seu evangelho com base no que aprendeu com ele. Muitos estudiosos hoje concordam que, na realidade, praticamente todo o evangelho de Marcos foi ditado ou foi contado por Pedro. Poderia ser chamado de evangelho de Pedro, né? Mas, na verdade, Marcos deu seu nome para o evangelho, ou ele ficou conhecido como evangelho de Marcos. Nós não sabemos exatamente quando ou onde o evangelho de Marcos foi escrito. Provavelmente Marcos escreveu seu evangelho em Roma, entre 64 e 70 depois de Cristo. Isso pode ter acontecido logo depois que o apóstolo Paulo foi martirizado. E o martírio de Paulo aconteceu por volta do ano 64 depois de Cristo. O Evangelho de Marcos contém detalhes, tais como citações traduzidas do aramaico, expressões latinas e explicações dos costumes judeus, que pareciam ser direcionados a um público de romanos e pessoas de outras nações gentias, bem como aqueles que se converteram ao cristianismo, mais provavelmente em Roma e por todo o Império Romano. Então, é realmente um livro que foi direcionado aos gentios. E é interessante que Marcos, ele apresenta Jesus, aqui nós colocamos no início, né, que ele apresenta Jesus como conquistador e servo. É muito interessante como que Marcos, ele trabalha essa característica de Jesus como servo. Jesus aparece o tempo todo fazendo algo, atendendo pessoas, curando os enfermos. É um evangelho muito dinâmico, por isso é tão gostoso de ler Marcos, né? Ele é bem curto, não são apenas 16 capítulos, e muito dinâmico, né? As cenas parecem um filme de ação, né? As cenas passam muito rapidamente de uma para a outra. Algumas curiosidades sobre o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos começa repentina e dramaticamente, e mantém um ritmo rápido, como eu já falei. E ele vai relatando assim, acontecimentos numa sucessão muito veloz. É como eu falei, parece um filme de ação. Marcos usa com frequência os termos logo e imediatamente, devido ao efeito do ritmo rápido e da ação. Em segundo lugar, apesar de mais de 90% do material de Marcos também ser encontrado nos relatos de Mateus e de Lucas, os relatos de Marcos incluem detalhes adicionais que nos ajudam a apreciar mais a compaixão do Salvador e a reação das pessoas ao seu redor. Se você comparar, por exemplo, Marcos 9, 14 a 27, com Mateus 17, 14 e 18, você vai poder observar isso que nós estamos falando, né? Então ali há detalhes que são adicionais, né, no Evangelho de Marcos, que vão ajudar o leitor a apreciar mais a compaixão do Salvador em relação às pessoas. Por quê? Como já foi dito, Marcos quer trabalhar muito a questão de Jesus como servo. Um exemplo interessante. Marcos ele relatou a ampla e entusiástica recepção do Salvador pelo povo da Galileia e em outros locais no início do seu ministério. Por exemplo, Marcos 1, 23 a 33, também o versículo 45 do capítulo 1, o capítulo 2, versículo 2 e o capítulo 3, 7 a 9 e 4 a 1. Então você vai perceber que Jesus, no Evangelho de Marcos, ele dá muita ênfase a essa popularidade de Jesus entre as populações pobres. Marcos também narrou cuidadosamente a reação negativa dos escribas e fariseus, cuja oposição rapidamente passou de apenas ter pensamentos céticos, como a gente pode verificar no capítulo 2, versículos 6 e 7, para conspirar a fim de destruir Jesus, ali em Marcos capítulo 3, versículo 6. Então, é bem rápido, né? Entre o capítulo 1 entre o capítulo 2 e o capítulo 3,
passa rapidamente dos fariseus serem apenas antagonistas, críticos à abordagem doutrinária de Jesus, até se tornarem realmente planejadores, conspiradores para levar Jesus à morte. Entre os temas importantes de Marcos estão as questões sobre quem era Jesus e quem entendeu sua identidade, assim como o papel do discípulo como alguém que precisa tomar a sua cruz e seguir a Jesus, Marcos 8:34. Então, são temas importantes de Marcos, né? Além disso, Marcos é o único evangelho que relata a parábola da semente que cresceu sozinha, no capítulo 4, versículos 26 a 27. Também, ele é o único que relata a cura de um surdo na região de Decápolis, está lá no capítulo 7, versículos 31 a 37. E também, ele é o único evangelista que vai contar a cura gradativa de um cego em Betsaida, no capítulo 8, versículos 22 e 26. Ok? Então, hoje nós vamos ficar por aqui. Vimos Mateus e Marcos. Na nossa próxima aula, vamos ver Lucas e João. E fechamos a questão dos 4 evangelhos. Ok? Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou da aula, faça um favor para nós, dando o seu like e também se inscrevendo no nosso canal, né? Você pode também dar a sua opinião, escreva aí, né, a sua opinião, se você gostou, se não gostou, quiser falar alguma coisa conosco a respeito das aulas, dos estudos, fique bem à vontade, tá certo? O canal é seu. Nós estamos aqui para compartilhar esse tempo com vocês que estão nos acompanhando através dos vários estudos que estamos ministrando neste canal. Perfeito? Deus abençoe vocês, que a graça e o poder do nome do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Eu quero, neste momento, como um profeta do Senhor, declarar a bênção de Deus sobre a sua vida. Que você receba da parte do Senhor tudo aquilo que Ele planejou para que você seja alguém bem-sucedido na sua vida, no seu ministério e em tudo aquilo que o Senhor tem estabelecido para você. Amém? Muito obrigado pela sua participação. Deus abençoe e até a nossa próxima aula do curso Panorama Bíblico.